O tão aguardado duelo entre Palmeiras e Botafogo, pelas oitavas do Mundial de Clubes, promete estremecer o cenário do futebol brasileiro, neste sábado, dia 28, à 1h da tarde. E se destaca por ser o único confronto entre times brasileiros nesta fase da competição, o que tem gerado ampla repercussão na imprensa esportiva do país. Veja! O Palmeiras não passa do Botafogo para mim, Souza. Cara, pelo que tá jogando, provavelmente não. Apesar de Palmeiras acontecer, como eu falei aqui anterior, aconteceu umas coisas que ninguém espera. O que você quer dizer assim, como é que o Palmeiras consegue em 5, 6 minutos reverter uma situação de estar 2-0 e empatar o jogo? Sabe por quê? Porque o Palmeiras fisicamente é um time que voa. E ele só empatou o jogo porque não sei se o Veloso concorda comigo. Fisicamente tá porque voando. fisicamente o Palmeiras voa. São Paulo voa fisicamente? Não. Corinthians voa fisicamente? Não. O Santos voa? Não. Quem voa? Flamengo e Palmeiras, mas voa fisicamente o time do Palmeiras, Botafogo irmão. também. E o Botafogo fisicamente é forte, meu irmão. É um time de contato. André Henning está em cima do muro, vê muito equilíbrio nesse confronto. Eu tô com dificuldade de sair do muro. Mas assim, muro mesmo. Eu tô nesse momento no 50-50. O Botafogo não tem o Gregory nessa partida. É verdade que o Palmeiras não deve ter o Murilo até o final da competição. Com certeza não tem contra o Botafogo. Mas nesse momento, o retrospecto recente desse duelo é melhor do Botafogo, mas o Abel conhece muito bem o Botafogo, os dois se conhecem e assim, eu vejo com muito equilíbrio. Você vê a corda, o balanço aí pendendo para um lado ou para outro, Beto? Não, assim, qualquer coisa que acontecer, a não ser que seja uma goleada de algum lado, não me surpreende. Se alguém mete um 4-0 no outro, eu ficaria bastante surpreso. Um 3-0 já me surpreenderia bastante. Qualquer outra coisa, não. O Botafogo jogou melhor do que o Palmeiras no Mundial. O Palmeiras não jogou bem no Mundial. O Palmeiras fez um segundo tempo depois, 1-0 contra o Al-Ahly, um pouquinho melhor. Jogou bem contra o Porto, mas quando a gente vê o que o Porto jogou contra os outros, é de se levar em consideração. E depois o Palmeiras empatou na Bacia das Almas, no vamos que vamos, contra o Inter Miami, que é um time, como eu disse, da década passada, que se defende com 8 jogadores. Então, que o Palmeiras tenha tomado 2-0 e quase o terceiro do Inter Miami, para mim foi uma atuação bem abaixo. O Botafogo acho que jogou melhor, só que o Botafogo fez contra PSG e contra Atlético, uma doce derrota, bem administrada, sem correr tantos sustos assim, ele não vai fazer contra o Palmeiras. Todo lá atrás, 11 jogadores pendurados na trave, uma bola para o Igor Jesus correr e quem sabe o Arthur se aproxima dele. O Botafogo não vai fazer isso contra o Palmeiras. Acho até que pode ter, e seria bom, acho que se fizesse uma postura defensiva, porque tá confortável assim. Mas o perfil de jogo é bem diferente contra o Palmeiras do que foi contra os europeus. Eu acho que isso equilibra as coisas. A Alicia Klein do All Sport também falou desse confronto, e falou que o Botafogo vem fazendo um Mundial melhor que o Palmeiras. Veja! Olha, Diego, até o momento dá para dizer que o Botafogo fez um Mundial um pouco melhor que o do Palmeiras, porque tem essa vitória sobre o PSG. Tem uma história para contar quando voltar do Mundial. Se de repente cair no final de semana, volta com essa história. O Palmeiras não tem ainda uma grande história nesse Mundial, né? Começou empatando com o Porto 0-0, jogando muito bem, mas não conseguiu vencer. O Porto depois foi muito mal no resto da competição, acabou eliminado, nem sequer avançou de fase. E o Palmeiras depois ganhou do Al-Hilal, num jogo do Al-Ahly, sem fazer uma grande partida, mas venceu com um belo gol do Flaco Lopes. E depois fez uma partida contra o Inter Miami, que até os 15 minutos finais era um desastre absoluto para o Palmeiras. O Palmeiras jogou muito mal, depois se recuperou e foi ali nos estertores buscar um empate e garantir essa invencibilidade e o primeiro lugar do grupo. Mas não tem ainda uma grande história. Eu tendo a achar que o Palmeiras tem mais elenco, o Palmeiras tem mais jogadores para dar conta do peso dessa competição e do calor que vai ser jogar ao meio-dia no verão dos Estados Unidos, que está batendo recorde de temperatura. Vai ser um jogo muito duro, de muita intensidade física e emocional, que vai exigir bastante também do banco de reservas das duas equipes. As duas equipes também perderam jogadores importantes, o Palmeiras perdeu o Murilo e o Botafogo não tem o Gregory suspenso, o Murilo está com lesão, está fora do Mundial. Então são dois jogadores muito importantes que vão estar fora. E as duas equipes são bastante equilibradas tecnicamente, mas o Palmeiras talvez tenha uma pressão um pouco maior. André Rizek aponta maior desafio para o Palmeiras. Durante o programa Seleção Sport TV, o jornalista André Rizek fez uma análise contundente sobre o embate, destacando que o Botafogo será o adversário mais desafiador que o Palmeiras enfrentará até aqui no torneio. Dá para afirmar que o Palmeiras vai enfrentar o adversário mais difícil até aqui?
Pegou Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Eu opino que o Palmeiras vai enfrentar o adversário mais difícil que ele pegou no Mundial, afirmou Rizek. Vale destacar que, segundo o comentarista, o Botafogo tem conhecimento sobre o estilo do rival, o que pode representar uma vantagem competitiva. Isso porque, mesmo com o favoritismo palmeirense, o confronto entre dois clubes brasileiros tende a ser mais equilibrado. Por outro lado, o ex-jogador Zinho, em participação no Equipe F da ESPN, foi direto ao cravar o Palmeiras como favorito. Para ele, o time comandado por Abel Ferreira está mais preparado, principalmente porque o atual Botafogo não apresenta o mesmo desempenho ofensivo de outros tempos. Então, hoje me parece que se esse duelo acontecer, para mim o Palmeiras é favorito, afirmou o ex-meia da seleção. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e deixa o like. Até a próxima!